Austrália? Ou eu tô louco? Ou eu tô maluco? Se 1000 formigas tivessem Não, mentira. Vou ver esse vídeo. 1000 formigas versus uma viúva negra. que lutar contra uma viúva negra, o que será Essa que viúva negra não aconteceria? tem aqui no O Brasil, veneno da não. aranha venceria ou Tem? a quantidade absurda de formigas ganharia? Bom, hoje eu vou colocar as formigas à prova em vários cenários diferentes para descobrir o quão forte elas realmente são. Só tem um probleminha, eu não tenho 1000 formigas. Ah, vai comprar, né? Mas por sorte encontrei um site que vende exatamente Claro. isso. E o mais legal é que 1000 formigas e de espécie misteriosa ainda. $300, pai. a espécie é um mistério, então posso acabar recebendo algo muito legal. Ai, $300 fazer o quê? Vamos adicionar. Que loucura. Eu ainda escolhi o frete mais caro pra garantir que nenhuma delas morresse no transporte. Ai, caramba, eu tô tão Olha animado. como que vem. Se for uma espécie legal, vai ser incrível ver elas lutando contra a Viúva Negra e também tudo que eu preparei pra elas. Beleza, então, eu levei o pacote pra área de gravação e abri. E pra minha surpresa, olha só o que veio. Caramba, eu não fui enganado, tem realmente umas 1000 formigas aqui. Mano, como que as formigas... Não, agora eu pergunto que não quer calar. Tu contou pra saber se tem 1000, pai? Porque eu duvido que o cara que botou isso aí contou. Que alívio, realmente elas vieram. Como elas estavam nesse frasquinho aqui, não dava pra ver direito, então eu despejei todas num recipiente transparente. Caralho! Na hora deu pra ver a escala real de 1000 formigas, é muita coisa. Não é possível. Bom, eu acho que são 1000, né? Eu não vou contar uma por uma. Deveria. Depois de dar uma boa olhada, eu entendi que era um tipo de formigas ceifeiras venenosas, uma espécie com ferrão venenoso e mandíbulas enormes. É aquela vermelha que Ou dói seja, quando vai ser um pica lá vídeo bem ele? interessante com tantos testes. Agora, para as nossas 1000 formigas enfrentarem a Viúva Negra, elas precisam primeiro de um ninho. Então eu apresento a vocês o Terra Jar. Igualzinho o Terra Green, mas com jarra em inglês no final. Beleza? Hora de libertar esse exército. Vão lá, minhas amiguinhas. Vão pra Beleza. nova casinha. Essa é bem Que maior. é esses Logo negócios de aí, cara, mano, elas começam amarelo? a se espalhar pelo terrário. E talvez ele pareça pequeno, mas é porque é feito para elas cavarem túneis nas laterais do vidro. E conforme o tempo louco. passa, o ninho vai ficando cada vez mais complexo. Olha Um lá. belo trabalho de engenharia. No começo elas estavam bem perdidas Mano. e ficavam tentando escalar o vidro. Mas depois de algumas horas começaram a cavar seus túneis. Cada operária pegava um grão de areia, subia até a superfície, soltava esse grão e Nossa, isso voltava demorou, pra hein? buscar outro. Então, com 1000 formigas fazendo isso ao mesmo tempo, dá pra cavar um bom tanto em pouco Aí tempo. eu te pergunto, como que não cede? Não desce tudo? Aqui temos 1 hora em time-lapse. Cara, é muito legal ver o ninho tomando forma, e até o final do vídeo ele vai estar ainda mais insano. Mas o nosso objetivo aqui é ver essas formigas enfrentando uma viúva negra. Então antes disso, elas vão passar por alguns treinos para se preparar para o desafio final. Já O foi segundo outro? desafio vai testar o quão rápidas são para derrubar uma presa, e o escolhido foi esse grilinho. Ai Grilo. caramba, eu falo, os grilos sempre me odeiam aqui no Terra Green. Desculpa aí, parça, mas você vai ter que participar do experimento. Olha, assim que o grilo caiu lá dentro, em menos de um segundo, as formigas começaram a cercar isso? ele. Eu achei que demoraria alguns minutos, mas não. Em questão de segundos, ele já estava imobilizado, sendo picado sem parar. Como eu falei antes, cada formiga tem um ferrão venenoso. Não é nada perigoso pra gente, mas pra um grilinho, 20 picadas dessas são o fim. Já era. As formigas não brincam quando alguém se aproxima demais do ninho delas. Nos 30 minutos seguintes, o grilo ficou completamente cercado. Provavelmente elas já tinham arrancado as antenas e estavam levando pedaços para alimentar o resto da colônia. Nossa, foi incrível demais de assistir isso aqui. Como já estava tarde, eu coloquei um balde por cima do vidro para deixar tudo escuro e aí eu fui dormir. Espero que amanhã Ué. os túneis tenham E o aumentado. ar? No dia seguinte, umas 10 horas depois, eu voltei e o ninho estava enorme, muito mais profundo e cheio E a entrada túneis de ar, do que pai? estava antes. Dá pra ver as formigas andando em todos os níveis e estão trabalhando sem parar. Mas agora, formigas, são 8 da manhã e isso significa que é hora do próximo treino. Então é hora do desafio número 3. Para esse treino, eu peguei uma formiga aleatória e levei até uma armadilha de formiga-leão. Tá. Se você nunca viu uma, é um inseto pequeno que passou milhões de anos evoluindo para caçar formigas com eficiência absurda. Quando ele é É aqueles que faz um buraquinho assim, fica de baixo, e quando a formiga passa, ele... Parecendo, não sei explicar, mas como se a areia tivesse mole, ele tá ali embaixo, ele só... Tá ligado? colocado na areia, começa a cavar e se enterrar, criando uma pequena cratera em forma de funil. E quando uma formiga cai ali dentro, já era. Eu tinha uns 10 desse bichinho e espalhei todos pelo tanque. Depois de algumas horas, dá pra ver essas linhas que eles fizeram e cada um deles tinha feito seu próprio funil na areia.
Agora Olha lá. o campo de armadilhas está totalmente pronto. Então eu vou pegar uma formiguinha da Olha lá, colônia e velho. colocar no início do nosso tanque. E lá no final eu deixei umas migalhas de pão como Porra, recompensa, uma caso ela migalha, tu alimenta um morador de rua. conseguisse sobreviver à travessia. Assim que eu soltei a formiga, ela começou a explorar o terreno, sem ter a menor ideia do perigo que a cercava. Verdadeiros buracos da morte. Até que deu um passo em falso e caiu dentro de um deles. Esses funis são feitos exatamente para isso, para fazer a Caralho, vítima olha lá. deslizar até o fundo. Mas a formiga-leão lá embaixo devia estar dormindo, porque não aconteceu nada e a formiga simplesmente saiu Ué? andando. Só que isso acordou o predador. Dava pra ver ele se mexendo, pronto pra atacar, jogando areia pra cima com as mandíbulas abertas, esperando a próxima oportunidade. Nos minutos seguintes, a formiga caiu mais de uma vez na mesma armadilha, mas a formiga-leão nunca conseguia agarrar ela na hora certa. Até que alguma coisa aconteceu. No instante em que ela escorregou de novo, o predador finalmente a agarrou e começou a puxá-la pra baixo da areia. Em segundos, parecia que nunca tinha havido nada ali. A superfície ficou lisa, só com um leve movimento, mostrando a luta lá embaixo. Eu achei que era o fim, mas então eu vi alguma coisa se mexendo. A cabeça da formiga apareceu de novo. Não é Ela possível. estava lutando. Devia estar usando o ferrão para tentar se libertar. Eu corri e peguei a outra câmera. E o que vi foi surreal. A formiga conseguiu sair da areia. E o bicho? Mas em vez de fugir, começou a cavar de novo, como se Oxi. quisesse voltar para dentro. Eu acho que ela endoidou de vez. Cara, o que essa formiga tem na cabeça? Que Ela ela quer tá o fight, fazendo? pai, ela quer tá lutar, cavando caralho. Exatamente no lugar onde Oxe, ela quer quase partir pro morreu. fight. Essa formiga tá doida, caramba. Olha lá. Ah não, parça, se você quer realmente ser comida por uma formiga-leão, deixa que eu te jogo no buraco. Pronto, se divirta aí. Assim que eu coloquei a formiga naquele buraco, a formiga-leão acordou imediatamente e atacou mais uma vez, Olha. puxando ela pra baixo. Mas inacreditavelmente, ela se soltou de novo. Sério, não dá pra acreditar. Aí ela saiu correndo direto pras migalhas pra conseguir o seu prêmio final. Ah, eu não tô acreditando nisso. Ela E se vai safou botar de em todas outro, as isso aí. armadilhas e ainda Ela não conseguiu passou. ganhar o nosso desafio. Ah, não, cara. Tem alguma coisa errada com essas formigas. Sério, eu tô falando sério mesmo. Como que ela conseguiu escapar de todas as armadilhas até Merece que eu viver. coloquei Dito ela, foi isso, até as migalhas e que tomou levei uma tudo isso pra chinelada. colônia de Tomou uma volta. chinelada, uma Sério, vaianada parça, no você meio ganhou, dela. Parabéns, sobreviveu. Eu vou levar você e todo o pãozinho direto pra sua colônia. Então levei tudo isso pra casa delas. Assim que eu coloquei, todas as formigas sentiram o cheiro, se juntaram pra carregar as migalhas pra dentro dos túneis. Depois de algumas horas, o ninho tava ainda maior, mas as formigas ainda não terminaram o treinamento. O próximo desafio é ver se elas conseguem sobreviver a algumas Nossa, plantas aí é carnívoras aquela em planta troca de carnívora, né? comida. Daí eu peguei algumas operárias e levei até o campo minado carnívoro, um pequeno tanque cheio de plantas Pô, esse cara tem uns bagulho meio exótico, né, mano? Dentro de casa, pra né? esse desafio, a gente tem esse gorila aqui. Na verdade, eu nem sei porque tem um gorila na embalagem. Aqui dentro tem aveia, e é o que a gente vai usar pra formiga andar por aí. Se você não conhece, as dioneias têm esse tipo de gatilho Solta que um fazem cheiro. com que elas fechem quando alguma coisa encosta. É assim que elas pegam os insetos. Então eu vou tentar colocar uma aveia dentro de cada uma pra servir de isca e fazer com que as formigas tenham que ir até ali e arrastar a comida pra fora da dioneia. Imagina Mas a tava formiga tão contando a difícil história. que eu fui Maluco, espalhar lutei contra aveia por 3 tudo que é monstros. lado. Beleza, hora de ver como as Ó. formigas vão se sair. Eu tô com um sentimento de que não vai dar muito bom aqui não. Isso aí mas vai vamos ser ver, né? rápido, hein? Assim que elas saíram, ficaram totalmente perdidas por estarem num ambiente novo sem saber por quê. Então elas começaram a explorar todo o território, investigando o ambiente. Até que uns minutos depois, uma das formigas passou bem perto da Dioneia, chegando a entrar. Só que por algum milagre, ela não ativou o gatilho e conseguiu sair com sucesso. Oxi, Essa daqui tava pode com fome, dizer não. que sobreviveu. Um tempinho depois, uma outra formiguinha se aproximou de uma Dioneia. E bom, dá pra dizer que ela não teve a mesma sorte que o seu parcinha do outro lado. Ela chegou atraída não pela aveia, mas sim Pelo cheiro. pelo néctar que a Dioneia produz para atrair os insetos que ficam em suas bordas. Então, nesse passeio da nossa formiguinha, uma hora ela acabou entrando e ativando o gatilho de uma das Dioneias. E F. agora ficou presa nas mandíbulas dessa plantinha. Ela se remexia sem saber o que fazer, mas não tinha mais para onde ir. Daqui a alguns dias, essa planta vai liberar um tipo de ácido que vai corroer a formiga e Pior que ela transformá-la em fica presa, nutrientes tipo
uma cadeia que vai encher daqui a 2 dias, Curiosamente, mano. o resto das formigas pareceu entender o perigo e começou a se concentrar num canto do tanque, bem longe das plantas. Na verdade, começaram até a cavar, achando que estavam de volta no ninho. O que, pensando bem, é bem inteligente, nenhuma delas vai ser comida. Bem espertinhas. Nos próximos 20 minutos, só uma formiga se arriscou a chegar perto das plantas. Essa daqui, vamos chamá-la de Larry. Larry é o tipo aventureiro, andava em cima das armadilhas completamente sem medo. Mas a sorte dele acabou uma hora. Então a armadilha fechou em cima dele, prendendo metade do corpo dele pra fora. E isso foi até que bom, porque significava que ele ainda tinha alguma chance de escapar. E usando toda a força, que não é lá muita coisa, tentou se soltar. Mas quanto mais se mexe, mais a planta fecha nele. Então ele tá basicamente condenado. Aí me deu tanta pena que eu acabei trapaceando a natureza e peguei uma pinça e abri a armadilha devagarzinho. Consegui tirar o não Larry deixou de a lá natureza e levei agir. de volta pro formigueiro. No fim das Brincou contas, de o treino Deus. deu certo. Todas Aí as não formigas pode. sobreviveram, exceto uma. Levei o grupo de volta pra colônia e dei um banquete de aveia de gorila como recompensa. Rapidinho, elas começaram a carregar os grãos pra dentro dos túneis. Falando em túneis, E as outras morreu lá, né? O treino antes do confronto com a Viúva Negra é uma simulação de enchente. E sim, eu vou literalmente inundar o formigueiro. Não é possível. Bom, não exatamente, porque Vai cair, se eu jogar vai- água aqui dentro vai matar todas as formigas. Então o que eu vou fazer é usar esse pequeno gotejador, que vai literalmente gotejar a água bem devagarinho. Pode parecer simples, mas essas gotas já são o bastante para desabar parte dos túneis. Se elas conseguirem reparar rápido, significa que estão prontas para o desafio final. Ou seja, Pô, que a inundação, nossa hein, pai? Viúva Negra. Bom, eu comecei a gotejar a Rapaz, no Nordeste isso aí é ouro, hein? água, e no início elas ficaram muito confusas. Algumas tomaram uns banhos forçados, totalmente encharcadas. Mas para minha surpresa, parecia até que as formigas gostavam daquilo. Cada vez mais elas se reuniam na área onde caíam as gotas. E em pouco tempo formaram um amontoado, todas se molhando. Olha só, na verdade, as formigas têm um trabalho em equipe fantástico. E na natureza, durante enchentes de verdade, colônias inteiras se unem e formam uma espécie de jangada com seus corpos, mantendo a rainha e os ovos secos no topo, assim assegurando o futuro da colônia. Então o que elas estavam fazendo, na verdade, era isso, usando seus corpos como um verdadeiro escudo, para que a água não entrasse nos túneis onde ficam os seus ovos. A natureza é um bagulho incrível. As formigas são realmente incríveis. Não, é Eu incrível esperava mesmo. que os túneis fossem ceder com a água que eu tava jogando, mas parece que elas evoluíram pra se salvar. Então chega, eu vou tirar a água daqui e não quero mais machucar elas. Provaram que são capazes. Elas derrubaram um grilo, escaparam das formigas-leão, sobreviveram às armadilhas de planta carnívora e resistiram à enchente. E no processo ainda construíram um ninho enorme e cheio de vida. Então dá pra dizer que elas estão prontas pra enfrentar a Viúva Negra. Na verdade, essa aqui é a minha última Viúva Negra, porque as que eu usei nos outros vídeos fugiram. Só não contem pra minha mãe. Beleza, eu coloquei a aranha num recipiente pra que vocês pudessem ver de perto. E dá pra ver na hora aquele abdômen preto e lustroso com um desenho vermelho em forma de ampulheta. Peraí, esse aqui na verdade é meu robô. Foi mal, esse aqui é de mentira. Agora sim é de verdade. E dá pra ver que ela é muito... Mano, tem noção que isso aí é que tem na Austrália, né? Isso aí mata, mano. Se esse bicho picar a gente, morre. Não é isso? Ou eu tô louco? Ou eu tô maluco? mais assustadora. E o cara tem um bagulho ali de boaça, as marcas vermelhas que eu mencionei antes. E pra finalizar, esse carinha aí tem um veneno poderosíssimo. Ou seja, se ela mordesse uma formiguinha, ela já era. Beleza, esse aqui é o terrário onde vai acontecer a nossa batalha final. Eu peguei alguns gravetos do quintal e então coloquei a nossa Viúva Negra dentro. Ela começou a subir pelos galhos, explorou todo o espaço até achar um cantinho que ela pudesse dar uma descansada. Enquanto isso, fui buscar as formigas. Peguei um bom grupo do ninho e coloquei num tubinho para transportá-las. Bora colocá-las aqui. Que os jogos comecem! Assim que elas saíram, já começaram a correr por toda a areia, e algumas notaram que havia uma viúva negra esperando por elas, com uma visão privilegiada em cima dos gravetos do terrário. Pra mandar real, eu sou muito impaciente, mal podia esperar para começar a batalha, então eu peguei o graveto e abaixei a aranha até o nível da areia. A aranha começou a correr tentando fugir, e as formigas começaram a se aproximar, uma até deu uma mordida na perna dela, então a aranha tentou escalar o vidro, mas era muito escorregadio.
Formiga Jill. Quando as formigas se deram conta que havia uma aranha Ela mata mais no chão, criança e idoso elas pra um foram adulto, cima. pra um adulto baixa E, o na socorro verdade, rápido. Foi bem bizarro. Mesmo assim, mano, como é que eu ia... Mano, eu até entendi que ele tá fazendo um experimento. Mas eu não ia conseguir dormir tendo uma porra dessa dentro de casa nem fudendo, pô. De verdade mesmo. Tá ligado? Que a aranha tava desesperada, mesmo com só uma formiguinha atrás dela. Tipo, Não ia. parça, você é a aranha mais venenosa do mundo, Cê é praticamente. louco? Por que você tá com medo, né? Pois é, tipo, 2 formiguinhas ficaram aterrorizando Olha a isso. aranhona gigante, enquanto as outras não estavam fazendo praticamente nada, só cuidando de suas vidas. Então eu pensei em fazer alguma coisa mais Joga no interessante ninho. pra gente. Eu peguei todas as formigas e devolvi pra colônia. Então eu peguei a nossa viúva E negra, tacou lá dentro. porque afinal de contas... Aí o ela título morre. É 1000 formigas contra uma viúva negra. Aí, Eu vou ó. colocar a viúva negra aqui na colônia. F. Vamos ver o que vai acontecer. Quando eu coloquei, Nossa, as formigas tá dando instantaneamente até coceira. correram até ela. Claro que não com boas intenções. Cada operária ligou o modo alerta vermelho e pulou em cima da aranha. Agarravam com suas mandíbulas e picavam sem parar, repetidamente. Como vimos no teste com o grilo, as formigas não perdoam quem Caralho, invade deu nem o chance território delas. E pra minha aranha, pô. surpresa, a viúva negra nem teve a menor chance de reagir. E foi impressionante ver a rapidez com que a colônia trabalhou em conjunto. Não deu pra aranha de jeito nenhum. E aí tá a resposta que a gente queria. Em uma luta, 1000 formigas vão vencer. Na verdade, elas vencem praticamente qualquer coisa. Existe um motivo pela qual são as verdadeiras soberanas do reino animal. Há trilhões delas espalhadas pelo planeta. Ah, peraí, antes de acabar o nosso vídeo, eu tenho um recado pra quem gosta desse tipo de conteúdo. A gente lançou um novo livro de atividades terra... Legal. O que vocês acharam? Achei bacana. Achei bacana. Não teria nunca coragem de fazer um negócio desse, obviamente, porque eu não sou louco, tá ligado? Mas, né? F pra viúva, né? Quer dizer, F pra